Olá, bem-vindos ao videocast da Innovators, um espaço onde damos palco ao futuro com conversas inspiradoras, desta vez sobre educação. Eu sou o Afonso. E eu sou a Diana. Hoje temos em estúdio Neuza Pedro, professora e coordenadora do Doutoramento em Educação e TIC do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vinda ao The Innovators. Nos últimos 100 anos, o mundo mudou. E a sala de aula? A sala de aula realmente não mudou, ficou demasiado igual. E eu diria que a razão pela qual ela não mudou, tanto naquilo que é o seu layout, naquilo que são os artefactos que tem dentro dela e até mesmo os atores que lá dentro efetivamente vivem, é porque ela tem vindo a servir às gerações que lá dentro têm passado. Mas a verdade é que o papel social da escola mudou. Aquilo que são as competências que se espera hoje a um estudante que sai da escolaridade obrigatória, a um estudante que entra no ensino superior, é radicalmente diferente daquilo que se esperava na altura dos nossos pais, na altura dos nossos avós, e podemos andar para trás até aqueles 100 anos de que o Afonso falava. E é por isso que, efetivamente, precisamos que a sala de aula mude, porque a experiência educativa que lá dentro se vive precisa mudar. Quais são então as características que considera que uma sala de aula deve ter para fomentar o sucesso? A sala de aula precisa prioritariamente perceber que ela tem que se organizar compreendendo o que hoje se sabe acerca da aprendizagem humana, que é muito diferente daquilo que sabia há 100 anos atrás. Adicionalmente, a sala de aula tem que perceber também que hoje em dia nós sabemos que para se aprender é preciso estar em bem-estar. E as salas de aula, naquilo que é tradicionalmente a forma como elas estão arquitetadas, como elas estão organizadas, não dá prioridade ainda ao bem-estar do aluno. Não estão desenvolvidas com preocupações com conforto térmico, com conforto visual. Além disso, também muitas vezes esquecemos com aquilo que é importante para o professor. Então eu diria que a preocupação com quem lá dentro está e com o próprio processo educativo que dentro desse espaço deve acontecer, devem passar a ser prioridade. E tendo em conta esse bem-estar dos alunos que devemos promover, se pudesse já amanhã implementar alguma mudança, o que é que fazia? Por onde começava? Criar conforto térmico, criar qualidade naquilo que é o espaço, criar conforto efetivo para os nossos alunos aprenderem, eu acho que deve ser uma prioridade. Depois, eu acho também importante percebermos que a aprendizagem humana é algo que acontece, obviamente, do ponto de vista cognitivo, mas que também, associado a esta dimensão cognitiva, há um ser humano na sua total dimensão e que nessa totalidade há uma dimensão motora. E, portanto, precisamos de perceber que a dimensão cognitiva e a dimensão motora não são dissociadas e que é importante colocar em atividade o próprio aluno. E as salas de aula devem permitir mais mobilidade, mais atividade. Isso necessitava que as salas de aula fossem mais reconfiguráveis. Isto também precisava, obviamente, de mais metros quadrados, portanto, precisávamos de mais espaço, mas precisávamos que esse espaço também permitisse reconfigurabilidade dos elementos. Depois, uma outra preocupação que eu acho que as salas de aula hoje precisavam de ter era esta noção de que elas não são ainda verdadeiramente inclusivas. Nos últimos anos, prioritariamente, nós temos vindo a ter dentro das salas de aula muitas culturas. E eu sei que isto é uma dificuldade porque não conseguimos verdadeiramente ainda criar processos educativos que respeitem e tirem vantagem desta diversidade cultural. E as salas de aula ainda também não conseguiram trazer de forma verdadeiramente potenciada e até respeitosa esta diferença de culturas. E muitas vezes o que nós vemos é um único modelo e uma única visão de sala de aula, demasiado monolítica, demasiado igual, independentemente das culturas que ali dentro existam. Eu diria, diferentes versões de sala de aula têm que existir e diferentes reconfigurações dentro de uma mesma sala de aula também têm que existir. Portanto, estas 3 ideias eu diria que são prioritárias. Salas de aula confortáveis, onde apeteça estar. Salas de aula que efetivamente permitam acontecer lá dentro várias coisas e permitam aos estudantes estar em ação. E salas de aula onde cada estudante, na sua diversidade, se possa expressar independentemente do seu background, eu diria mais, ou onde o seu background possa efetivamente enriquecer
a diversidade de estudantes que ali dentro estão presentes, porque eu acho que é uma mais-valia termos diferentes culturas dentro de uma sala de aula. A pandemia viu nascer o ensino à distância, pelo menos numa ótica mais transversal. Eu e o Afonso passámos por isso na licenciatura, quando estávamos no primeiro ano. Vocês iniciaram o ensino superior num cenário pandémico? Sim, no início ainda não estávamos com o ensino à distância, foi só no segundo semestre que começou, portanto foi pouco depois de termos entrado, já bastou o choque do primeiro ano de faculdade e depois não tivemos o choque da pandemia, portanto foi assim uma adaptação complicada ao ensino superior, sim. E ainda hoje se fala bastante das consequências sociais que a pandemia trouxe ao ensino à distância, mas vê algum benefício no ensino à distância? Vejo primeiro aquele ensino à distância que nós vivemos em específico, que a designação mais justa será ensino remoto de emergência, vejo que para o contexto português foi um wake-up call. Foi permitir ao contexto nacional perceber que ensino remoto existe no mundo. Porque, na verdade, o contexto nacional não tem tido, ou não tinha tido até então, necessidade de compreender que existe este modelo formativo em várias partes do mundo. Existem circunstâncias em diferentes países, como é, por exemplo, o Canadá, em que diferentes regiões, em determinado momento, ficam impossibilitadas de aceder à escola e que, portanto, têm que ter modelos diferentes de continuar a estudar. Hoje em dia já se começa a ver estas circunstâncias. De repente, as cidades ficam inundadas e durante 1 ou 2 dias não podemos aceder aos locais de trabalho. E, portanto, a situação pandémica tirou-nos imensas coisas, isso é inegável. Ainda assim, os benefícios que eu diria que aquela situação nos trouxe foi perceber que, efetivamente, podemos tirar partido de cenários tecnologicamente mediados para enriquecer a aprendizagem. Não para substituir a aprendizagem presencial, mas para complementar e para enriquecer a aprendizagem. Hoje em dia discute-se também se os telemóveis devem sequer entrar nas escolas. Qual é a perspectiva da Neuza sobre o tema? A minha perspectiva é de que a escola e a sociedade devem estar alinhadas. E se nós não vamos conseguir tirar os telemóveis da sociedade, tirar os telemóveis da escola é muito arriscado, porque não vamos estar a deixar que a escola cumpra o seu papel primordial, que é efetivamente preparar os jovens para estar na sociedade. Este, a meu ver, é o primeiro problema. Mas depois há uma outra camada de problemas. Não sei se já foram online pesquisar expressões como how to snitch your phones into schools. Os jovens são imensamente criativos e nós gostamos que assim sejam. Depois, quando nós proibimos este tipo de equipamentos nas escolas, os jovens vão encontrar soluções alternativas para efetivamente fazer aquilo que gostam de fazer. E, portanto, quando os professores proíbem a alguma coisa de acontecer, o que os jovens fazem é encontrar meios alternativos de contornar as regras. Sempre foi assim ao longo de gerações, ok? Aquilo que tem sentido, aquilo que tem alguma função, tende a permanecer. Os telemóveis cumprem uma função e, se assim é, eles vão permanecer. E acrescentaria a esta dimensão de resposta uma terceira, já falei em 2 problemas que acho que efetivamente estão entre mãos, que é o facto de o telemóvel na sociedade não se restringe àquilo que é o uso dos jovens com o mesmo. Este equipamento é usado pelos pais dos jovens, estes equipamentos são usados pelos empregadores dos jovens, estes equipamentos são usados. E, portanto, por mais que nós coloquemos os mesmos a não ser usados nas escolas, eles são usados noutras esferas sociais. Acho que temos que pensar no como integrar o telemóvel na escola, para que integrar o telemóvel na escola e também perspectivar como não utilizar o telemóvel, quando é que não tem sentido utilizar o telemóvel e ajudar efetivamente naquilo que eu compreendo que seja o sintoma que leva a este tipo de movimentos e que tem a ver com o facto de as crianças, os jovens e até muitos adultos hoje em dia, que é o facto de terem dificuldades na regulação da conduta, ok? Esta é a dificuldade que está entre mãos. Os pais sentirem que os seus filhos, que as suas crianças, que os seus jovens não conseguem autorregular-se na utilização dos equipamentos e que eles depois, enquanto pais, não conseguem ajudar os filhos neste processo. Acabámos de falar dos telemóveis, também já falámos do ensino remoto. Acho que aqui a característica comum é a tecnologia. E tendo isso em vista, este fator, de que modo é que a tecnologia vai alterar as salas de aula no futuro? Se olharmos para trás, para os últimos 100 anos,
todos eles tiveram a sua tecnologia e, efetivamente, nenhuma delas mudou radicalmente a sala de aula. Eu diria que a tecnologia que temos ao dispor pode, efetivamente, servir os intuitos pedagógicos que quisermos ter. E ela pode estar ao serviço da sala de aula. Assim queiramos que seja. Se não quisermos que seja, não vai ser. Agora, a tecnologia pode, efetivamente, expandir a sala de aula. Nós podemos ter especialistas na sala de aula se quisermos convidá-los a estar lá. Portanto, a tecnologia estaria ou poderá estar efetivamente na dimensão que nós quisermos. Não precisará de estar em todas as salas de aula. Não precisará de estar em todos os momentos da sala de aula. Agora, tem que estar sempre com algum propósito pedagogicamente válido. Só porque sim, certamente não. Agora, se efetivamente ela tiver valor, e obviamente acredito que tem, se ela puder trazer acréscimo ao processo de ensino e de aprendizagem e puder ser um apoio ao trabalho do professor, eu acho que ela terá um grande valor nessa sala de aula. Falamos muito hoje em dia em preparar os alunos para as competências digitais, mas e os professores? Já estão preparados para isso? Os professores estão melhores preparados para isso do que já tiveram antes e eu acho que a pandemia aí teve um efeito catalisador que importa realmente assinalar. Agora, poderiam estar melhor preparados para isso, sim. E aí temos que garantir que as condições também lhes são proporcionadas. E as condições, eu diria, são prioritariamente o facultar-lhes tempo para o efeito. Porque tem havido preocupação de efetivamente capacitar digitalmente os professores e tem havido movimentos no sentido de criar programas que lhes permitam desenvolver competências digitais. Mas o desenvolvimento de competências digitais precisa prioritariamente de tempo na interação com a tecnologia. E todos nós sabemos que a tecnologia requer de nós muito tempo no adestramento da mesma e no nosso adestramento na interação com a mesma. E nós sabemos também que hoje em dia o tempo do professor é algo que é imensamente escasso. E por consequência, estas duas realidades não coadunam, não é? Porque a tecnologia não é algo que viva num ritmo lento, nem num compasso constante, pelo contrário. Ela desenvolve-se de forma exponencial. E se nós não nos mantivermos em contacto e de forma regular nesse contacto com a tecnologia, rapidamente nos sentimos completamente analfabetos, não é? Para que não nos sintamos efetivamente analfabetos na interação com a tecnologia, temos que ter um contacto regular. Para que isso aconteça, é necessário tempo. Eu acho que este é o fator determinante para promovermos professores digitalmente competentes. No início da nossa conversa, a Neuza falava como a escola já devia estar a promover o pensamento crítico, no fundo, as competências que nós conhecemos como soft skills. Acha que a sala de aula do futuro deve promover e deve estar mais focada nas competências técnicas ou nestas competências ditas sociais? Temos que escolher. Eu acho que nenhum de nós, se tivesse que escolher, se sentia apto a escolher, não é? E no mundo atual, o bom é que não temos que escolher. Efetivamente, ambas são necessárias, como um outro conjunto delas que até antecipamos e um terceiro conjunto que não fazemos a menor ideia. E isso é ao mesmo tempo assustador e muito interessante. Nós não sabemos quais são as competências que são exigidas para o futuro e essas são importantes, tanto de foro social, como de foro técnico, como de foro emocional, que também são muito importantes, e de um outro nível de âmbito que não fazemos ideia. E isto implica muita flexibilidade, e isto implica reação imediata a estas exigências. E, consequentemente, nós também sabemos que a escola não é propriamente muito reativa, nem muito imediata nas suas reações. E é um desafio, a verdade é que é um desafio. Mas o bom disto é que eu acho que a evolução, hoje em dia, é uma evolução cumulativa. Não temos que deixar para trás o que ganhamos. Temos é que progredir para a frente cumulativamente com estas aquisições. Conquistamos um conjunto de coisas, ótimo, e olhamos para a frente, olhamos para o futuro, com a certeza que essas aquisições nos deixam muito melhor preparados que as gerações anteriores. Portanto, não vamos largar nada do que para trás adquirimos, e todas essas competências são fundamentais. Agora, numa perspectiva mais prática, pode-nos falar de um projeto inovador relacionado com o que hoje falámos, das salas de aula do futuro, com que tenha tido contacto lá fora? O primeiro, por exemplo. Posso falar-vos de um projeto que tivemos o prazer de participar em 2010, ligado à European Schoolnet, que se chamava iTech.
Integrating Technology in an Engaging Classroom. E o projeto tinha este mote de tentar desenhar experiências educativas que fossem envolventes, estimulantes para os alunos, integrando nessas mesmas experiências a tecnologia. E o projeto percebeu, no seu percurso, que isto não ia funcionar muito bem em salas de aula tradicionais. E no âmbito desse projeto foi criada a Future Classroom Lab, que traduziria-se assim como laboratório de sala de aula do futuro, que hoje existe efetivamente em Bruxelas e que dela depois criou-se uma rede de espaços destes pela Europa, no âmbito do qual nós no Instituto também temos uma dessas salas, dessa rede, e que procurou efetivamente perceber como é que se redesenha o espaço de sala de aula para construir uma experiência educativa que alinhe novas metodologias de aprendizagem com novos artefactos tecnológicos e analógicos, porque nem tudo é só tecnológico, e com novas lógicas de organização daquilo que são os espaços. E foi muito interessante na altura, porque efetivamente foi um projeto que envolveu não só educadores, como pessoas da área da arquitetura, do design de interiores, pessoas da área da IT, e todos fomos chamados a trabalhar em conjunto para repensar o espaço de sala de aula, porque maioritariamente os espaços de sala de aula são pensados como é que a aprendizagem se organiza em função do espaço que existe. E nós pensamos ao contrário, como é que organizamos o espaço em função da aprendizagem que queremos e não forçar a aprendizagem a acontecer no espaço que já existe. Um projeto muito interessante, sem dúvida. E agora, para finalizar a nossa conversa, gostava de lhe perguntar se pudesse mudar 3 coisas na educação, o que mudava? Eu acho que vou escolher aquilo que tradicionalmente todos escolhem, não é? Que é o currículo. O que eu mudaria no currículo era efetivamente tirar algumas disciplinas do currículo, porque acho que a escola precisava de dar espaço para que houvesse mais contemporaneidade dentro da mesma. E para que houvesse espaço para contemporaneidade dentro da escola, tínhamos que tirar outras disciplinas do currículo, porque efetivamente não podemos pôr mais currículo sobre os alunos, não é? Para poder pôr dentro daquilo que é o horário dos alunos disciplinas, tempo disciplinar, que permitisse aos alunos perceber qualquer coisa ligado a finanças. Como é possível um aluno sair da escolaridade obrigatória sem perceber nada sobre orçamentos, sobre como gerir uma casa, sobre como fazer um IRS? Isso é fundamental. Não há oportunidade dos alunos compreenderem a sociedade e o mundo, a não ser quando saem da escola. E isso não me faz muito sentido. E, portanto, como é que isto acontece? Dando espaço à contemporaneidade no currículo. A segunda ideia, não é? Só tenho direito a 3. Deixa-me lá ver o que é que eu escolho como segunda. O que eu tenho visto acontecer nos últimos anos é a escola a ter que cumprir muitos papéis sociais, além de ensinar. Cai sobre a escola muitas responsabilidades sociais, além daquela que efetivamente era a sua função social. Portanto, eu acho que precisamos de ter mais profissionais nas escolas, mais em diversidade, que acontece noutros países. Também, hoje em dia, percebemos que não temos professores e talvez a alternativa fosse pensar em outros tipos de profissionais nas escolas, que fizesse realmente outro tipo de trabalho. As pessoas queixam-se muito que têm trabalho burocrático e administrativo, porque se calhar fazem um tipo de trabalho que não era suposto ser feito por eles. Isto leva-me a crer que efetivamente precisávamos de ter outros profissionais nas escolas. A última ideia, eu diria que era efetivamente, e isto para ser justa face àquilo que é a minha área de investigação, pensar que a escola é um lugar onde os alunos têm que se sentir bem. É um lugar onde é suposto viver-se em conforto. E quando se fala nisto, pelo menos esta é a minha experiência enquanto investigadora na área, parece que estamos a falar numa situação em que as escolas devem efetivamente ser um lugar para a elite, onde as salas de aula devem ser espaços que, ainda enquanto país tendencialmente pobre, não se ascendeu.
Isso não me faz sentido absolutamente nenhum. As salas de aula são os sítios onde efetivamente se deve estar bem. Isto não é nada mais do que garantir aos alunos e aos professores o essencial. Isto deve ser uma premissa de base, não deve sequer ser um direito ao qual deveríamos ascender, deveria ser uma premissa de base. E isto ainda não está adquirido. Ficamos então com essas 3 ideias, a mudança do currículo, a mudança do papel social do professor e até mesmo agora no final essa mudança do conceito da sala de aula enquanto conceito de bem-estar. E acho que é isso que também devemos promover. Muito obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigada eu a ambos. E quanto a nós, voltamos em breve para mais conversas inspiradoras.